Então, estamos aqui para falar de novo de um tema que já foi falado em outro vídeo, mas que de tão importante, eu acho que vale a pena a gente dar uma passada novamente. Bom, quando a gente adquire uma planta, né, uma muda assim, a gente pode ver que ela vem num vaso bem pequenininho. Isso tem explicação. O produtor, ele precisa otimizar o espaço dele, porque as instalações são caras e precisa de caber bastante planta num espaço pequeno. Então usa-se um vaso o menor tamanho possível, que você possa produzir uma planta assim, bonita, vistosa e com uma boa apresentação, saudável. Bom, quando chega na casa da gente, a gente não vai cuidar igual o produtor, que tem água todo dia na hora certa, adubo quantas vezes forem necessárias. Uns optam por adubo de longa duração, outros por doses homeopáticas sempre que a planta recebe água. Então, você na sua casa você não vai conseguir cuidar dessa forma. Então, o que a gente sugere? Trocar para um vaso maior, que pode ser simplesmente uma troca técnica, que a gente aí vai botar a planta aqui, porque ela vai poder dar novos brotos e tal, e vai ficar uma planta bacana, né? Nessa hora a gente vai adubar e a planta segue a vida num vaso mais confortável, né? Como eu estava falando, o vaso do produtor é pequenininho, porque tem que caber nesse porta-vaso, que tem que caber nos carrinhos e tem que otimizar a carga, porque elas são distribuídas para vários lugares, até para fora do país. Então a gente pode fazer uma troca técnica, que é botar num vaso mais confortável. A gente pode fazer uma troca estética, que é botar num vaso que você quer valorizar, que é botar num lugar da sua casa que merece um destaque. Então aí a gente vai completar aqui o substrato, né? Tirar a plantinha com todo cuidado, né? Vamos lá. Vocês podem reparar que, apesar de estar num vaso pequeno, essa planta está muito bem enraizada. O sistema radicular é rico, porque está num substrato muito bom, um substrato fofinho, que favorece o enraizamento, com pH certo, quer dizer, um substrato de qualidade. Então ela enraiza bem, por isso consegue ter uma planta tão bonita num vaso tão pequeno. Então, na hora de você completar isso aqui, o ideal é que seja também com substrato de qualidade, né? Nós temos aqui, ó, o Floreira, que é um substrato top com altíssimo custo-benefício, né? Que é muito semelhante ao que está aqui, já na planta, que ela já está acostumada. Então, um substrato que vai reter a umidade certa, vai ter a aeração adequada, vai ter a drenagem adequada, e aí quando você der os adubos, a planta recebe e consegue captar isso com muita facilidade. Aí você pode perguntar assim, mas preciso trocar com urgência? Não, você pode esperar a sua plantinha aqui no seu vaso, né? Terminar as flores. Aí nessa hora é até melhor de trocar, porque quando a planta termina a florada, ela vai entrar num processo vegetativo. Então vai crescer raízes, vai crescer a parte aérea. Então nessa hora é o ideal para trocar. Aí você troca, continua a adubação, é importante não esquecer, porque muitas das vezes no dia a dia você esquece, e aí que você compra uma planta nunca mais aduba. Logicamente ela vai perder qualidade, né? E às vezes perde tanta qualidade que chega até a morrer. Mas o normal não é morrer, ficar aquela planta feia, sofrida. Tá. Então, outra coisa que eu gostaria de falar sobre vaso é sobre o vaso de produção, que esse vaso aqui, ó, é um vaso mole, de baixa qualidade, que é suficiente normalmente para a planta fazer o seu ciclo e ficar pronta para ir para o consumidor final. Então, esse vaso não é para permanecer. Ele costuma ter a mesma
desvantagem desse vaso aqui. Normalmente ele está num vaso que é assim, é o limite mínimo que você pode manter aquela planta. Agora que nós já falamos tanto sobre vasos, sobre trocas, vamos botar em prática? Então vamos lá. Esse vaso é bem menor que o outro, então a planta vai ficar lá embaixo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que botar primeiro um pouco de substrato. Isso, gente, é super importante. Se a planta não ficar nivelada, se você enterra a planta, há boas possibilidades de que ela morra. Porque a terra encostada aqui apodrece o caule e a planta sucumbe. Então nós temos que fazer esse nivelamento, né? Pronto, agora já tem aqui o nivelamento. E aí vamos dar conforto à planta. Ó, temos aqui o gel de plantio, que é esse pó. Vocês vão ver, parece um açúcar. Esse é um gel, é um material hidrófilo, ou seja, ele capta a água e segura. Então, quando a gente regar, esse pozinho vai virar uma geleia. E aí a água não sai dentro dessa geleia, fica retida aqui, disponível para a planta. Qual a vantagem disso? Entre uma rega e outra, a planta nunca vai ficar sem água. Isso dá um conforto hídrico para a planta, que também muitas das vezes aí cai no caso do vasinho pequeno, que por ele ser muito pequenininho, ele retém pouca água, a planta está sempre estressada. Agora nós vamos completar mais um pouco. Botamos o gel para reter água. O gel sempre a gente bota embaixo, porque como ele se expande, há a possibilidade dele sair na superfície e vai ficar uma coisa desagradável, fica uma geleca. Então a gente põe o gel sempre embaixo. Agora nós vamos colocar o adubo fosfatado, o Forte Plantio. Sempre que a gente faz plantio, a gente põe adubo fosfatado. Por quê? A planta ela tem prioridades em cada fase. Se eu plantei, o sistema radicular dela estava nesse ambiente aqui. Para ela se expandir e tomar conta desse vaso, eu preciso dar fósforo. Aí eu dou fósforo, ela forma essa raiz em todo esse vaso. Toda a água, todo nutriente cair aqui, ela consegue captar. Então por isso é muito importante. Então, independente se sua planta de folha, de flor, de frutos, quando a gente planta, fósforo. Agora vamos completar o vasinho. Vocês talvez tenham pensado assim, são 6 drenos. O dreno, para um vaso pequeno assim, normalmente não é necessário. Esses vasos, somente vaso de plástico, ele vem com uma quantidade de furos que resolve o problema para esse tamanho. Quando é um vaso grande, a gente tem que fazer o dreno. Bom, plantamos, pusemos o adubo de fosfatado para enraizar, colocamos o gel para dar conforto hídrico. Agora vem a cereja do bolo. Vamos botar aqui um adubo de liberação lenta. O Forte Coat, tem outras marcas. Esse adubo vale de 3 a 5 meses. Então você tem, somente quem não tem muito tempo de cuidar, isso aqui é fantástico, porque a planta fica alimentada durante esse período sem você ter que se preocupar. Agora mais uma camadinha para terminar, para cobrir o adubo, e você tá aí com o vaso pronto para mais ou menos 1 ano a 2 sem precisar trocar mais de vaso. É assim que funciona. Tudo pronto, o plantio está feito. Agora, não tão menos importante, a irrigação. Sempre isso é praxe, é obrigatório. Quando a gente planta, a gente tem que molhar bem esse substrato, porque inclusive quando você põe adubo na planta, o adubo é mineral e a planta vai sentir sede, literalmente. Por isso, tá pronto. Pode pensar assim que nos próximos 3 a 5 meses você não precisa adubar mais. E aí é só lembrar e fazer novas adubações e a planta vai corresponder com certeza. O substrato é top,
os adubos são muito bons, então não tem como dar errado. Se não faltar água e não faltar luz, né? A planta tem a luminosidade adequada. Gostou do nosso vídeo? Marca, curte, marca o arroba daquele amigo que você acha que também precisa dessa informação. E nós estamos por aí. Comente. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aqui pra gente. Tá bom? Conte conosco.